vai te parecer que eu acabei de lançar um periscópio. Aí... Opa! Desculpa! Começou derrubando. Comecei derrubando tudo aí. Aí vai aparecer aqui. Esse aqui, quer ver? Aí esse tá aqui, você pode fazer aqui, compartilhar no Twitter. Compartilhar. Eu nunca vi essa tradição. Você tá vendo aí? Aí, pessoal, quem tiver scope aí também convida o pessoal para eles. Me ajuda aqui. Compartilhar. Periscope aí? Fez também compartilhar. Não tem não, vou baixar. Você não tem? Se o meu telefone tava ruim, ele chegou e esqueci. Pronto. Pode fechar para não ficar dando assim. Esse delay, né? Então, pessoal, hoje eu convidei e gostaria de agradecer ao Patrick por vir aqui. Queria contar como é que eu conheci o Patrick. Foi em 2006 para 2006, mais ou menos. A minha agência começou a atender hoje no balcão, que é do Paulo André Nassif, que foi um vizinho meu de infância. E alguém tinha a área comercial do balcão, era provavelmente uma das melhores áreas comerciais de Belo Horizonte, né? Cara, os caras conseguiam colocar nego que você nunca ouviu na vida, anunciando, pagando e telefone tocando e bombando. Os caras conseguiam fazer, era óbvio que era uma outra época, a internet não era tão forte, né? Mas eles conseguiam, bicho, eles lotavam de anúncios. Era um jornal, um canal desse tamanho de anúncios. Tinha uma área comercial muito boa. E eu sempre que eu ia lá nas reuniões com o Sérgio Nigro, eu como Paulo André e tal, eu passava no departamento comercial e ele era o superintendente lá, ele coordenava a equipe. E eu sempre conversava um pouquinho com ele, falava, batia um papo, né? Comecei a desenvolver uma amizade com ele. E aí um dia a gente foi almoçar, e coincidentemente, a gente foi almoçar no Diamond, né? Isso. No Itália Grill, e coincidentemente ele falou assim, bom, tô saindo aqui agora, vou na reunião com o pessoal da rede. Rede só tinha Netmóveis e olha lá morar. Tô saindo, aí são 7 imobiliários, negócio pequeno. Vou ver lá o que eles querem. Ele não tinha ideia do que era. Vou te indicar para você ser a agência deles. Beleza, aí é óbvio que eu dei o follow-up. Depois, uns 3 dias depois, eu liguei para ele. Falou, aguarde que eu vou te dar mais notícias em breve. O pessoal tinha chamado ele para assumir a diretoria executiva da rede e fazer uma expansão, crescer a rede, né? Crescer o número de agências, o número de imobiliárias filiadas. E aí, Patrick me falou, ó, tô indo para lá, missão nova na vida. Ele estava numa zona de conforto, ele estava com, né, você estava numa posição muito favorável, né, num comercial que vendia muito, que dava muito bônus e tal. E aí ele topou essa ideia nova, e aí me chamou e falou, Felipe, dinheiro você não vai ganhar não, mas nós vamos fazer um negócio bacana. Experiência nós vamos ganhar. Experiência nós vamos ganhar. Aí ele chamou pra gente trabalhar lá, e eu lembro que foi muito engraçado, porque assim, né, ele tem visão de marketing e tal. A primeira coisa que eu fiz do pessoal que gastava um dinheirinho no jornal, foi falar, para tudo no jornal, vamos concentrar pra gente fazer uma campanha, vamos juntar pra gente gastar. Aí eu lembro que ele tá me, cara, semana por semana que passa, que o pessoal não vê o anúnciozinho deles no jornal, vocês estão falando seu nome, Felipe, eles tinham essa cultura ainda de aparecer isolado e não fazer campanha. Eu lembro que o Fabiano, eu apresentei o plano de mídia, o Fabiano virou para mim e falou assim, Felipe, esse negócio é melhor funcionar, senão eu conheço nego que vai te pegar na rua. Mas bom, resumindo a história básica, a gente, num trabalho em conjunto excelente do Patrick aí, com a nossa ajuda, a gente levou no primeiro ano a 87 imobiliárias, né? Um crescimento de 900%. Foi, nós crescemos bastante. Né? Foi 900%, eu lembro que a gente criou um anúncio dizendo que crescemos 900%. Não sei se no primeiro, nos 2 primeiros anos, mas quando cresceu... Não, nos 2 primeiros anos passou um pouquinho de cena. No primeiro a gente chegou a 87%. Foi assim. Foi 900%. Foi. A gente fez um anúncio e esse resultado, tá, culpa total dele, e não veio à toa, veio construindo um cara que veio lá do interior de Minas, paguei na cidade. E eu convido ele hoje para contar um pouquinho da história dele, do como ele vê as coisas, do que ele tem de diferencial que faz ele trazer tanto resultado. Não sei o que ele fez antes do jornal, mas a história dele de vida inteira que eu conheço está sempre ligada a resultado e produtividade. Sim. Então, senhoras e senhores, Patrick Costa, levantem pra gente e vamos. Isso. Ó, gente, primeiro que quem sou eu para poder falar alguma coisa para vocês, né?
quando o Felipe me chamou aqui, a gente ficou muito lisonjeado em poder falar. O Felipe está aí com a gente já desde... Realmente a história foi desse jeito que ele falou. E um dado interessante foi que quando a gente fez a primeira campanha, que ele falou para tudo, só antes da gente começar, ele falou assim, vocês vão anunciar na Rede Globo. Lembra disso? E aí a Rede nunca tinha feito um anúncio na televisão. E a gente foi fazer um anúncio na Rede Globo. E eu lembro como se fosse hoje, o primeiro anúncio nosso saiu no Caldeirão do Hulk. Um dia no Caldeirão do Hulk. E esse foi o grande divisor de águas para a Rede crescer também. Porque dali o mercado viu que a Rede falou assim, opa, esses caras não estão brincando, né? Esses caras estão para fazer um trabalho diferenciado. Então, casou uma série de coisas e eu lembro que no dia que esse anúncio saiu no Caldeirão do Hulk, os diretores, o próprio Fabiano, eles me ligaram, alguns deles chorando mesmo, chorando para virar. Nunca imaginei que a minha empresa um dia estaria na Rede Globo. E graças a Deus tudo deu certo, né? Mas como o Felipe falou, a gente veio... Graças a você que acreditou na gente. Eu mudei para Belo Horizonte em 99. E quando eu mudei para cá, na realidade eu sou de Varginha, não sou daqui, eu sou de Minas. Eu formei na faculdade e vim embora para cá, para a gente poder começar a trabalhar. E aí eu cheguei numa sexta-feira, num domingo, o dia dos namorados é dia 12 de junho. Eu sou ruim com data, tá? Então eu mudei para cá no dia 13 de junho, com R$200 na carteira, e eu não tinha nem lugar para ficar. E aí, quando aconteceu, eu vim para cá, quando não tinha lugar para ficar, mentira que eu fiquei numa pensão aqui na rua Ouro Preto, até perto aqui, quer ver? Aqui, ali perto onde era a sede da Vitália. E aí eu morava lá, e quando eu mudei para cá, na segunda-feira eu fui responder emprego. Naquela época eu procurava emprego pelo classificado de jornal. Hoje em dia acho que não é assim mais não, né, Felipe? Deve ter mudado, né? Um pouquinho. Era o classificado de jornal. E aí eu comecei a trabalhar num curso de inglês, chamava Minemo System, não sei se alguém aqui já ouviu falar, vendendo inglês, curso sem publicidade. Vendia propaganda boca a boca. Bicho, para mim foi um diferencial, um divisor de águas, porque esses caras tinham umas técnicas de venda muito, muito loucas, sabe? Aquela coisa mesmo do ativo, aquela coisa do corretor de lançamento. Hoje eu vejo que era o que o Minemo System fazia, sabe? E era reunião todo dia de manhã e venda e tal, e aí o que eles davam pra gente? Cartão da Telemar, cartão de telefone público. Aí a gente descia ali para Carijós e entrava dentro daquelas cabines e começava a ligar. E como é que você fazia os prospects de quem você ia ligar? Você preenchia umas pesquisazinhas. Então, tipo assim, eu adorava ir para a praça perto dos hospitais ali, pegar residente, aluno de medicina, ou então eu ia para a porta das ciências médicas, ou então eu ia lá para a faculdade de arquitetura, sempre pegando essa rapaziada, porque eu precisava de Praça da Liberdade, por aí. Então era, você preenche um questionáriozinho, qual que é o seu nome e tal, aí perguntava alguma coisinha assim, de curso, de língua e tal, e ali estava o nosso e-mail. Então depois a gente começava a ligar, e marcava a reunião, e ia lá e vendia um curso. Ninguém conhecia, não tinha propaganda, aí eles falavam assim, mas não tem propaganda, eu nunca vi falar do Minemo System, eu vejo falar de CCAA, de FIES, que por aí vai, e não, aí aquela velha história era do marketing de rede, né? Não, mas não tem propaganda porque o que se gasta com mídia, a gente reverte para fazer um custo mais barato, aquela barato, mas moral da história. Isso era muito interessante porque a gente não tinha essa coisa da propaganda, mas a boca é que fazia. E a gente vendia. Eles ensinavam a gente técnicas, os caras tinham um negócio muito bacana, sabe? Que ele não deixava o cliente falar não. Ele te dava umas técnicas de objeções muito interessantes. Então o cliente falava um não, você tinha onde você ia e fechava o cara. Né? Então só chegava no final das contas que o cara tinha que assinar o cheque e comprar o cursinho. E aí foi, mas era muito complicado no início, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com vendas antes disso na Vargem.
diretamente assim no público. Mas isso me despertou um veio muito interessante. E aí, um belo dia, eu fui almoçar na casa de uma tia minha, vai em montagem, e aí a minha tia falou assim, a minha prima, Patrick, eu trabalho no telemarketing de um jornal e estou precisando de gente lá para vender assinatura porta a porta. Não sei nem se o Felipe sabe dessa história. Aí fui eu lá sem entender chamada, era para trabalhar no jornal Tempo. Aí eu trabalhei vendendo assinatura do jornal Tempo. E aí eu vendi a assinatura o seguinte, eu vinha aqui de um prédio comercial, aí eu chegava a quantas salas comerciais tem aqui? Tem 100. Então eu mandava entregar uma semana de jornal, 100 exemplares para que fossem para cada sala. E eu vinha fazendo um trabalho dentro do prédio, aí a gente vendia assinatura e dava era um anúnciozinho assim, 3x3, Felipe, um olhadinho. Então tinha o nome do prédio, então tipo assim, Edifício Caxias. E embaixo vinha a logomarcazinha daquelas pessoas que estavam comprando assinatura. Na verdade, estava vendendo assinatura, e dava esse coisa. E aí, bicho, comecei a fazer isso. Parei de vender o inglês e comecei a vender esse negócio. Porque no inglês, essa parte do jornal, eu achei ela mais prática. O curso de inglês é um negócio muito complicado de se vender mesmo, sabe? Aí começamos a vender o jornal. Aí fui indo, vendendo. Um belo dia, final de ano, isso já estava chegando no final do ano, uma das pessoas que morava comigo numa república falou comigo que ele era contador e que iria arrumar para mim um trabalho de fiscal. Eu sou formado em ciências contábeis. Fiscal fiscal de escritório, igual o fiscal do Cresce, vem aqui, era o fiscal das empresas de contabilidade. E aí eu fui lá, o cara apertou minha mão, que eu iria começar a trabalhar logo depois do carnaval. Aí o que eu fiz? Tinha levantado um dinheirinho, liguei para minha hoje esposa, falei, nega, vamos para a praia, simbora para a praia, simbora para a praia que eu vou mudar de ramo, então vamos para a praia. Aí fui embora para a praia. E aí ficando na praia, foi interessante que nesse dia que a gente foi, nós chegamos lá em Ubatuba, foi uma época, não sei se vocês vão se lembrar, que o sul de Minas ficou ilhado, deu uma chuvarada que derrubou e inundou tudo ali, para aquele lado de Pouso Alegre. Então quem estava de lá não vinha para cá e quem estava de cá não vinha para lá. Acabou que nós ficamos uns 15 dias na praia. E eu voltei para Belo Horizonte, mais meados de janeiro, e nada da vaga sair. E aí passou um período e nada da vaga sair, e eu precisava de trabalhar, né? Aí meu primo, um dos que morava com a gente, Bebinho, ele era pedreiro, e eu fui trabalhar com ele para coar areia, só que a única coisa que eu conseguia fazer era coar areia. Eu não conseguia fazer mais nada. E aí eu vim aqui na Selva, essa literalmente aqui pertinho, né? A minha prima hoje trabalha lá, minha prima hoje é gerente de RH lá. Eu vim na Selva e atender um chamado de emprego, e aí era uma vaga para o Jornal Balcão. Olha que volta. Olha só. Jornal Balcão, né? Aí eu lembro, como se fosse hoje, o cara perguntou para mim assim, ó, eu ia lá toda segunda-feira, na Selva. E aí o cara já me conhecia, sabe? Eu bati na trave, sei lá, umas 10 vezes por vaga lá. Fui tenda, não consegui, Elmo, um punhado de lugar. Depois vendeu para esses caras tudo. Depois eu vendi para eles. Mas fui num punhado de vaga dessa e não deu. Aí um dia eu cheguei e ele falou assim, você tem carteira de motorista? Eu falei, tem. Você tem carro? Eu falei, tem. Mentira, não tinha nada. Boa. Eu falei, tem. Ele pegou e falou assim, tem uma vaga aqui que eu acho que te encaixa. Você vai ganhar R$300 por mês. Você vê como é que o mundo muda, né? R$300 por mês, 10% de condução, ticket, plano de saúde, e tinha mais um negócio do jornal lá, o que era? E ajuda de combustível. Né? Você vai trabalhar no Jornal Balcão. É uma vaga para o Jornal Balcão. Se você quiser, eu te encaixo para você fazer entrevista. Fiz Jornal Balcão. Ele falou, você conhece? Eu falei, conheço. Não conhecia. Aí eu saí de lá, peguei um ônibus, e meu primo, a gente estava trabalhando lá no Santa Mônica. Aí cheguei lá no Santa Mônica,
meu primo lá trabalhando, ele estava fazendo uma igreja. Aí meu primo lá trabalhando, aí meu primo pegou e falou assim, falou assim, ô bicho, me arrumaram uma vaga aí para mim me responder um chamado de emprego para o jornal Balcão, você conhece isso? Falou, eu já vi falar, um jornal que vende coisa velha. Ele falou desse jeito, falou, um jornal que vende coisa velha, jornal que tem lá umas camas, uns trem. Falei, vou lá. E aí fui, e moral da história, né? Dia 8 de março de 2000 nós começamos a trabalhar no Jornal Balcão. 9 de março de 2000 comecei a trabalhar no Jornal Balcão. E para mim foi a minha grande escola de vida, sabe? Porque, como o Felipe falou, nós chegamos a ter 1 quilo de jornal. Era 1 quilo de oferta. O jornal ele era um camalhaço assim, ó. Literalmente, ele tinha umas 300 páginas, dava 1 quilo. Você punha ele na balança e dava 1 quilo de oferta. Então, no auge do jornal, a gente chegou a ter 1 quilo de oferta. Mas aí no início, como Nós não fizemos essa campanha, não? 1 quilo de oferta? Deve ter feito. Deve ter feito. Mas eu lembro que no início, o Ronan, lembra do Ronan? O Ronan, ele deu umas listas pra gente. Nessas listas tinha agências de automóvel e uma outra lista com imobiliária, para vender anúncio. Era o DI e o DV. DI, destaque de imóvel, DV, destaque de veículo. E a função daquelas listas era só assim, nome, então tipo assim, lá na lista tinha assim, CIT, o endereço e o telefone. Só. Não tinha mais nada. E aí eu comecei a ligar, e tipo assim, eu comecei a perceber que eu visitava 10 agências de veículo, vendia 1. Eu visitava 10 imobiliários, vendia 2. E eu comecei a ter mais facilidade em vender para imobiliário do que os agentes de veículo. Aí eu comecei a trocar o meu mail com os outros contatos, porque na época nós entramos em 6 contatos, tudo junto. Eu comecei a trocar. Falou, te dou 30 imobiliárias, você me dá, te dou 30 agentes de veículos, você me dá 30 imobiliárias. Né? Aí um dia eu cheguei e falei com o Ronan, falei assim, Ronan, eu vou ser o rei do DI. Eu vou ser o cara que vai ter mais anúncio de DI aqui na empresa, mais imobiliário. E de fato fui, porque eu comecei e me identifiquei muito com o mercado imobiliário. Graças a Deus eu falei isso com o Ronan, porque hoje estou aqui no mercado imobiliário. Né? Quer dizer, a vida da gente tudo é um ciclo, né? E tudo vai se conectando nesse universo, é um negócio impressionante, porque tudo se conecta. Aí, o que aconteceu? O jornal cresceu, quando ele era uma seção de imóvel, a seção foi virar um caderno de imóvel, que esse caderno depois virou um jornal de imóvel. Quando isso precisou de virar, precisou de um supervisor. Naturalmente, quem foi o supervisor? Quem tinha mais imobiliárias. E aí, quando a coisa começou aí o supervisor virou gerente, e aí a minha história começou a crescer, e o meu network começou a crescer muito, dentro do mercado imobiliário. Que esse mercado imobiliário nosso é um ovo, né? Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo. E aí, nessa época, o interessante, o que foi? Foi que o jornal estava no auge dele, foi essa época que o Felipe falou, no auge dele, estava no ápice da curva ABC, vamos dizer assim, ele estava lá no topo mesmo. E aí, a rede Morar, na época, foi vendida para o Brasil Brokers. E quando a rede Morar foi vendida para o Brasil Brokers, teve uma debandada de umas 20 imobiliárias que saíram da rede Morar, naquele momento. Nessa época, existiam em Belo Horizonte 2 redes imobiliárias. Aliás, pouco antes dessa época, existiam 3 redes imobiliárias aqui, que era a Netmóveis, que já tem aí seus 20 anos de mercado, 20 e poucos anos, um grupo que chamava Grupo KD de imóveis, lembra disso? E o Grupo KD, o presidente do então Grupo KD saiu do Grupo KD e montou a Rede Morar. Só que o Grupo KD continuou existindo, né? E aí montou a Rede Morar. Quando ele montou a Rede Morar, ele fez um anúncio, né? Eu lembro que eu estava lá na minha sala lá, e a menina que
da OPEC do jornal, né, que recebia as actas, chegou e falou assim: Patrick, você acha que nós não vamos ter problema em publicar esse anúncio? Não. Era um anúncio que a Rede Morar estava fazendo, falando assim, tipo a rede que mais cresce na cidade, em Minas, eu não lembro os dizeres, mas tipo assim, tinha lá Rede Morar, e aí a cor da Rede Morar era azul, se não me engano era azul, Aí tinha Rede B, um totemzinho laranja, Rede C, um totemzinho verde, que a cor do Grupo Cadeira é verde, a Rede Morar nessa época era azul mesmo, e a Netmóveis. Aí o que eles fizeram? Ou o que isso motivou? Aí a Netmóveis foi e juntou com o Grupo Cadeira. Logo depois disso. Então ficou tendo duas redes imobiliárias no Brasil. Rede Morar e a Netmóveis. A Rede Morar, quando foi vendida para a Brasil Brokers, teve uma saída lá grande de imobiliárias, né? Nessa saída grande de imobiliárias, um sócio investidor aí resolveu fundar a Rede Invista. Juntou 6 imobiliárias que estavam saindo da Rede Morar e ele com o investimento falou: vamos montar uma rede imobiliária. Esse camarada quis me contratar na época, logo no início, mas eu não senti firmeza nele. Não é firmeza, não, nada contra ele, até porque o cara, eu não tenho nada que o desabone, não. Mas na minha terra a gente tem um ditado que fala assim: eu olhei no olho dele, ele não chorou comigo, sabe? Eu não senti aquele tchan. Declinei, agradeci, e a Rede Invista foi fundada ali naquele momento. Isso era meados de 2008. Logo na época que a Rede Morar foi vendida, mais ou menos março, abril de 2008, né? Que a Brasil Brokers comprou. Foi mais ou menos isso. E aí eu continuei e comecei a me especializar. Na época eu estava fazendo um curso de coaching, né? E até patrocinado pelo próprio Paulo André. Paulo André que estava investindo nisso na gente, né? O dono do jornal. Aí eu fiz até uma etapa foi no Rio de Janeiro e tal. E eu falei assim: putz, achei uma pegada, vou dar treinamento para imobiliária. E aí, esse dia que eu almocei com o Felipe, né? O interessante foi o quê? É que eu estava indo, nessa época eu já não atendia mais o mercado, eu só, né? Eu não ia mais na imobiliária vender. Eu tinha os contatos que faziam isso, fazia só tipo assim, aquelas vendas que estavam mais complicadas, clientes maiores, aí eu ia junto para a gente poder fechar negócio. Aí eu falei assim: bom, eu vou, a minha contato chamava Mércia, que atendia a Rede Invista. Falei: eu vou com vocês. Falei: eu vou com você, Mércia, quero ir nessa renovação. Mas eu fui para me vender dar uma ideia lá, falei assim: vou vender um curso para a Rede Invista, né? Curso, sei lá, um treinamento dos corretores, um trem qualquer. E fui. Só que eu cheguei lá, aí a conversa voltou de novo deles me contratarem, sabe? E aí foi aquilo que eu falei, foi daquele jeito mesmo que o Felipe falou. Falei: vamos empreender, vamos ver o que vai dar, né? E graças a Deus fizemos isso, né, Felipe? Estreitamos mais o nosso relacionamento e a coisa veio crescendo. A rede, isso no começo de 2000, eu entrei na rede, eu saí do jornal dia 30 de novembro de 2009 e entrei na rede dia 1º de dezembro. Só que eu tinha uma viagem já preparada agora, final de ano com a família. Eu considero mesmo que eu comecei na rede dia 4 de janeiro de 2010, apesar que em dezembro eu coloquei uma imobiliária na rede, a CHF, foi a primeira imobiliária que fechou comigo, o Christian, primeira imobiliária. Mas em dezembro, em janeiro a gente começou. Eram uns 13 imobiliários, 14 imobiliários. 14 unidades, né? 14 unidades. Uns 7 imobiliários e 14. Não, eram 9 imobiliárias. Nessa época, 5, Fabiano. Nessa época, Taylor estava com 5 ou 6, não sei. E aí, a rede começou a crescer e o mercado começou a tomar uma proporção. Aí foi a época que a gente resolveu, não, tem que ter uma agência de publicidade, tem que investir nisso,
Não dá para fazer isso de forma amadora, né? Eu entreguei tudo na mão do Felipe, falei, o que você achar que tem que fazer, nós vamos fazer. Tem que parar de anunciar no jornal? Vamos parar de anunciar no jornal. Mesmo indo contra a minha formação, né? Aquilo me doía. Eu falava, pô, eu não vou anunciar no jornal, foi aqui que eu fiz a minha vida, mas não vamos anunciar no jornal. E deu certo, né? Está dando certo ainda. A rede cresceu muito. Daí depois a gente fez a expansão e foi para outros estados, e, né? Hoje a gente já tem em 6 estados aí, e com expectativa até de crescer para mais. Mas o interessante disso tudo é que essa parte comercial, hoje eu ainda postei um negocinho lá, né, que Marcal não faz marinheiro bom, né? Marcal não faz marinheiro habilidoso, parece que está escrito lá. Mas aí me responderam assim, está muito gay esse habilidoso aí. Então Marcal não faz marinheiro bom. Mas o que é isso? É porque realmente é no período de crise que as maiores fortunas se consolidam. É no período, enquanto o mercado está, teoricamente, na escassez, é que você consegue fazer o negócio com market share, meu amigo. E o market share, não estou falando, não é o cara da Ambev querendo ter mais cervejaria, não. O market share é eu como vendedor mesmo, vender mais. Porque de uma coisa é fato. Tem muita gente que estava corretor de imóveis, não era corretor de imóveis. Os que estão aí hoje são corretores. E vocês convivem com isso, vocês sabem disso, né? Cliente para comprar? Tem. Todo dia tem. Nós temos por ano 1.400.000 novas oportunidades de vender. Por quê? Porque você tem 750.000 casamentos no país e você tem outros 400.000 desquite. Que geram outras casas, mas é verdade. Mas é verdade. Então, isso é dado estatístico, não é eu que estou falando, não, isso é dado estatístico. Então, a oportunidade de vender a gente tem. E eu falo que o corretor de imóveis, a gente está no meio do caminho. Se o mercado está bom, você tem o cara para comprar. Quando o mercado começa a ficar, igual muita gente fala que o mercado está ruim, eu não concordo que o mercado está ruim. Mas ele só inverte o lado. Você passa a ter um investidor do lado de cá também. Eu tenho certeza que todos vocês devem ter clientes na agulha aí que falam assim, ó, estou com dinheiro aplicado, mas se surgir qualquer oportunidade, vocês me falem. Tem ou não tem? Tem. Então, eu falo que a gente consegue acender vela por o defunto e chorar com a viúva. Mas é verdade, não é? Então, quer dizer, basta trabalhar. Agora, tem que saber, né? Até um tempo atrás, o cliente estava entrando porta dentro e comprando imóvel. Hoje a gente está tendo que vender esse imóvel. Não é isso? Mas o interessante disso tudo, gente, é venda não tem. Você não tem essa coisa de tempo ruim, né? Você não tem essa coisa de será que vai dar? Será que não vai dar? Não. Você tem que ir. E a gente tem que fazer o nosso resultado, fazer todo dia. Eu sempre gostei muito dessa coisa dessa programação neurolinguística, de autoajuda, rumo ao topo, o sucesso está aí. E eu gosto de sempre imaginar que o meu copo está meio cheio, nunca que ele está meio vazio, né? E a minha necessidade diária é do que eu tenho que fazer para me encher o copo, não para me esvaziar. E é por aí. Então não tem como ser diferente, né? Mais uma vez, obrigado, Felipão. Acho que consegui passar uma coisinha, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que te motivava lá desde o curso de inglês, passando para auxiliar de pedreiro? O que te motivava? Felipe, o que te fez não estacionar? Tem uma música, essa música ela tocou no meu casamento. E essa música eu tenho ela como meu lema de vida, um refrão da música. Uma música sertaneja, uma música caipira. Mas ela fala assim, você quis, você lutou e conseguiu. A história da música
é que a mulher chifrou o cara. Entende? É aquela música, você mentiu quando jurava para mim fidelidade. No contexto da música é isso, mas eu peguei esse pedaço, esse refrão, a minha mulher que não deixa eu fazer tatuagem, porque senão eu ia fazer essa tatuagem em mim. Você quis, você lutou e conseguiu. E é isso que eu faço todos os dias, invariavelmente. Eu acho que automotivar, você tem que se automotivar diariamente. Outro dia eu estava lendo um artigo do Habib Diniz, quer dizer, é um cara que você quis, você lutou e ele conseguiu, né? Ele poderia muito bem estar lá, né? Não. Estava vendo a história do cara, bicho, o cara não deixa a secretária dele fazer a agenda dele, ele que faz. Ainda no caderninho, mas ele que faz. Por quê? Não. Essa agenda aqui é o meu tempo. É o tempo que eu estou dando para mim. Então, se eu vou reunir com o Felipe, quero eu controlar isso. Quero eu ter essa demanda. Então, quando você vê esses caras, né, essas mentes brilhantes aí, o tanto que esses caras trabalharam e continuam trabalhando, então não tem como você se acomodar, né? Então, assim, o que sempre me motivou foi sempre imaginar que mirando o topo, sempre olhando quem está melhor do que eu, falei assim, eu quero ficar igual aquele cara, né? Ou quero ficar igual, quero ter isso, e é sempre mirando, sempre almejando. Lógico que, né, não estamos falando aqui de ambição, de ganância, não, mas a gente tem que ter esse, o vendedor tem que ter isso, né? Putz, eu quero tanto ter um carro tal, né? Hoje eu ainda estava conversando com um amigo e falou assim, meu sonho é ter uma X6, mas eu já desencanei, eu não tenho condição de ter uma X6. Eu falei, não, você tem, cara. Você tem que botar na sua cabeça que você quer ter e vai comprar a sua X6. Ah, mas um carro desse custa quase 500 mil reais. Nem sei se custa isso. Porque está tão distante do meu sonho de carro, né? Não, mas eu digo assim, cara, você não pode falar que você não vai conseguir, né? Quem pode te auto-sabotar é só você mesmo. Não adianta eu chegar e falar assim, não, você não vai conseguir isso. Meu amigo, se você estiver dentro de você que você vai conseguir, quem que vai falar não? Então, acho que era isso, Felipe. Assim, sempre o que me motivou é sempre querer buscar sempre algo a mais, tá? E uma das coisas que eu procuro fazer, literalmente, diariamente, é se eu não posso ajudar, atrapalhar também não atrapalha. Então, se eu não ganho um sorriso, eu te dou um sorriso. De uma certa forma, amanhã ou depois você vai perceber aquilo. E uma das coisas que me deixa muito lisonjeado é algumas pessoas falar assim, olha, eu gosto tanto de ligar para você que você já atende o telefone de alto astral, né? Eu falei, lógico, mas para que eu vou atender parecendo que estou morrendo? E aí semana passada, né, só um caso interessante, semana passada eu estava saindo com a minha esposa, a gente tinha ido no médico, aí eu peguei o telefone, ele estava desligado, né? Peguei o telefone e o Felipe tinha me ligado. Aí a gente dentro do carro, eu liguei e falei assim, nego é o jeito que eu chamo, né? Carinhoso. Falei, nego, vou ligar para esse cara aqui, ó. Você quer ver que ele vai atender o telefone? Eu falei assim, fala, Patricão! Presta atenção. Aí, liguei. Aí o Felipe atendeu desse jeito. E eu procuro atender as pessoas desse jeito. Porque você tem que atender com o cara de lá sentindo que você está com satisfação de estar conversando com a pessoa. E não é só atender, se encontrar na rua. E a gente acha que a vida é tão corrida, né? Então acho que é isso, cara. O que a gente tem que, principalmente quem mexe com vendas, a gente tem que transmitir simpatia, porque ninguém compra aquilo que não está... Ninguém sai de casa querendo comprar nada. Racionalmente ninguém quer comprar nada. A gente é movido pela emoção, né? Agora, essa emoção está diretamente relacionada a mim que estou fazendo aquela ponte. Porque se eu for vender uma coisa para o cara, ele tem que querer demais se eu tiver com aquela cara de cachorro que causa mudança, né? Então eu tenho que tentar ser o mais alegre, o mais positivo possível com ele,
para tentar motivar. E a simpatia num vendedor é algo indiscutível. Indiscutível. Então, adoro a minha profissão. Me perguntam, quando eu estou preenchendo cadastro, falam assim, o que você é? Eu falo assim, eu sou corretor de imóveis. Nunca vendi um imóvel. Literalmente fazer uma venda de sentar e nunca. Mas tem crédito desde 2006. Em 2006, tirei crédito no dia da Batalha dos Aflitos, que o Grêmio subiu, que expulsou não sei o que, lembra aquele jogo? Acho que foi antes, até foi 2003. Tenho crédito desde 2004, eu tenho crédito. Em 2003 eu fui fazer a prova. Foi isso mesmo. Grêmio Náutico. Esse jogo aí, esse jogo. Aquele dia eu tinha ido no Rio fazer prova. Aí, a hora que eu estava chegando em casa, a minha esposa estava na janela, com a minha menininha mais velha no colo assim, ela falou assim, ô bem, sobe aqui que tem um jogo aqui que tá um negócio esquisito pra danado. Você viu o jogo? Aí eu olhei no relógio, já era quase 7 horas da noite, cara. Falei, jogo? Aí cheguei no jogo do Grêmio, que é uma bagunça, que deu uma graça, né? Isso me gravou o dia que eu fui fazer, foi por isso. E sempre procurando ser. Então você me perguntou o que você pensava desde a época lá do pedreiro? Sempre em melhorar, sempre em ser algo melhor. E para me melhorar, eu preciso das pessoas. Então, se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso atrapalhar também, eu não atrapalho. O próprio jogo do Grêmio é uma prova de motivação. Porque o time está 3 ou 4 a menos. Isso. E conseguiu ganhar o jogo. E conseguiu ganhar o jogo. E eu, na hora que eu sentei na minha cama, foi que aquele cara saiu driblando assim, fez um gol lá. É Anderson, que chama assim. Exatamente. Superação. Isso. Rodrigo, uma pergunta, para tirar o máximo possível, cada um fazer uma perguntinha aí, Patrick. Uma pergunta, alguma coisa da sua vida, uma coisa do seu dia a dia que você quer que... Qualquer pergunta, uma coisa ligada a vendas que você acha que pode... Patrick, assim, uma dica, assim, você já falou bastante, você tem uma experiência, já vendeu anúncio de jornal, já vendeu tantas coisas, o que você acha, assim, que você falou da simpatia e tudo, mas uma outra dica, assim, para ajudar, assim, a vender, assim, o que você acha que, fora a simpatia, venda assim, simpatia é o básico da coisa, mas venda é número. E cada um tem o seu número, né? Felipe fala muito isso, e é verdade, cada um tem o seu número. E a gente tem que conhecer o número da gente. Quando eu comecei, que eu falei para vocês, eu rodava no centro com esse mailing que eles tinham me dado, e eu rodava a pé, porque quando eu falei que eu tinha carro, eu não tinha carro. Era mentira, eu não tinha carro. E aí, eu rodava a pé, as imobiliárias. E aí eu comecei a perceber o quê? Porque tudo é um ciclo, né? Então você vai, e eu fazia uma visita e um não, 2 visitas, um não, 3 visitas, um não, 4 visitas, um não, 5 visitas, um sim. Então, quer dizer, no começo eu sabia que eu precisava fazer 5 visitas para vender um. Então eu falava assim, putz, então se eu quero vender 20, se a cada 5 eu vendo um, né? Então eu tenho que vender 100, fazer 100 visitas para me vender 20. Então venda é número, né? Então dica que eu acho é o seguinte, por exemplo, para me vender mais imóvel, o que eu tenho que fazer? Amigo, é matemática. É matemática. Você tem que fazer, aí é aquilo que eu falei, cada um tem um número. Tem uma imobiliária em Belo Horizonte que fala que o corretor tem que fazer no mínimo 5 captações por semana, não minto, 3 captações por semana, 5 visitas no imóvel e atender 10 clientes, um negócio assim por semana. Quer dizer que se você fizer isso, você vai vender? Bom, não estou te falando que você vai vender. Mas se você no final de um mês tiver feito 20 captações, feito 20 mostragens, desculpa, a matemática é essa, 5 visitas a imóvel por semana e 3 propostas. Tá certo? 3 propostas, 5 visitas por semana no imóvel e, eu não me lembro se é 3 captações por semana, um negócio assim. Só que se você chegar no final do mês, tiver feito 12 captações, mostrado 20 imóveis e tirado 12 propostas, fatalmente você vai fazer uma venda. Então, quer dizer, a matemática, né?
Aí você pega do mediano para baixo. Você pega o corretor bom, que ele pode fazer 2 visitas, tirar uma proposta e faz uma venda. Então, primeiramente, é matemática, né? Você tem que entender o seu limite. O que eu preciso fazer para me vender mais? Entende o seu limite. Se você está fazendo 1, 2, 3 e vendendo 1, você quer vender quantos? Eu quero vender 10, então faz 30. Porque aí é um ciclo vicioso. Você vai chegar num momento de excelência, que a hora que chegar lá na frente, você vai estar fazendo 1 e vendendo 1. Aí só um adendozinho. O simpatia é muito interessante porque as pessoas começam a te indicar. E essa é a melhor coisa que acontece. Aí eu vou voltar só para me responder essa pergunta na minha prática lá no início do jornal. Quem que eu agradava? Eu vinha aqui na City. Eu vendia. O Felipe com o Guilherme que assinava o contrato. Mas quem que eu, Patrick, agradava? O Felipe com o Guilherme não manda anúncio. Quem que manda anúncio? Secretária. Então quem que eu tinha que agradar? Secretária. Por quê? Porque a secretária mandava os anúncios. Quanto mais rápido ela mandava, mais rápido acabava, mais rápido eu vinha aqui e tirava o dinheiro dele. Mas a prática era a secretária. Conhecia todas pelo nome e ligava pessoalmente para ela toda sexta-feira, que era dia de fechamento. Ó, querida, manda para mim, manda para mim. Toda sexta-feira eu fazia isso. Por quê? Quando imobiliário é um negócio que se alastra igual a abóbora. O corretor, quando ele é bom, ele vira dono de imobiliário. Aí o corretor, quando ia sair a montar uma imobiliária, o que ele lembrava? Como é que chama a secretária? Juliana. Leidiane, né? Leidiane, eu vou montar uma imobiliária e eu preciso de fazer anúncio. Quem que eu procuro? Procuro o Patrick. Porque o Patrick, é lógico. Você acha que ele ia perguntar isso para o Felipe? Você pergunta para o Felipe vai falar assim, não sei, se vira. Eu não fui atrás de ninguém, se vira. Ele ia na secretária. Então, venda tem disso também. Você tem que descobrir a quem agradar. Né? Então é número, cara. Acho que para poder fazer mais venda é número. O melhor é número e a simpatia, né? Próximo. Porque eu queria saber assim, existe profissional Patrick, que ele tenta espelhar para a rede em vista ele, né? O Patrick. O que você ainda falta para que a Invista seja totalmente o Patrick, assim? Olha, entendi. Porque a gente ainda tem atritos, né? Claro. Trabalhando em rede, Claro. que a gente não tem uma pessoa Patrick. Claro. E aí... É aquilo que eu falei, assim, quando você passa a depender a querer... Hoje a rede, eu tenho uma função na rede que é coordenar, né, ou gerir aqueles pontos de vendas todos que a gente tem, aquelas imobiliárias todas. Não é pequeno, é muito, né, a gente hoje já está com quase 200 aí no Brasil. E é difícil de manter essa unidade. Ainda mais por não ser uma franquia. Muita gente fala assim, é franquia? É um tipo de franquia. Tá, não é uma franquia. Né? Então é complicado você conseguir controlar tudo. A gente tenta, né, de uma certa forma, minimizar os problemas diários, né, que a rede dá, mas... O que a gente procura fazer para poder melhorar o máximo no dia a dia é facilitar a troca de informação. A gente hoje vive num mercado onde o compartilhamento, a gente é obrigado a se socializar ou a se compartilhar. Você está 24 horas conectado. E uma rede de imobiliário nada mais é do que isso, né? É um compartilhamento, né? É uma rede social de um determinado, como se ela fosse fechada. Chegar a um grau de excelência nisso é complicado, muito complicado. Mas é com ideias que a gente vem vindo. Hoje mesmo
já começou a me dar uma luzinha no fim do túnel aqui, uma ideia que o Felipe me passou. E é conversando e é nessa do boca a boca. Eu fico muito lisonjeado às vezes quando as pessoas vêm até mim e falam assim, olha, eu continuo na rede por sua conta, por sua causa. Eu sou um cara que consegue, você pode não resolver o meu problema, mas você pelo menos vive ele comigo, você me ajuda, você pelo menos sabe, ah, Patrick, quem que eu faço isso? Eu falo, peraí que nós vamos ver. Aí eu ligo para um, ligo para outro, no máximo a gente pode compartilhar e no final pode não dar nada certo. Fala, velho, ferrou. Já aconteceu, Nós estamos juntos. Vamos chorar junto. Né? Porque eu acho que nem tudo é vitória, né? Então, mais uma vez, eu volto lá na ideia da simpatia, entende? Não é aquela coisa de ser muito mecânico. Eu acho que as corporações, quando elas querem ter, né, uma proximidade maior com a sua base, digamos, com o seu chão de fábrica, você não pode fechar as portas. Tipo assim, aquela coisa do... Até agora no Fantástico está mostrando um negócio interessante aí, né? Daquele Max Gehring, que os caras se fantasiam lá, ou se disfarçam, né? Fantasiam, não disfarçam, e vão para as empresas deles mesmo para poder sentir o que é o chão de fábrica deles. Por quê? Porque na realidade os caras ficam lá em cima, né? Então, tipo assim, lá no 15º andar, ninguém vê o que está passando lá embaixo no térreo. Então, o que a gente tenta fazer, cara, é trocar essa informação e tentar melhorar a cada dia. A tarefa é árdua, mas acredito que a gente chegar lá não vai não, porque o dia que tiver 100% não precisa mais da gente, né? Não é assim? Mas é por aí. Próxima pergunta. Bom, esse momento de crise econômica que o país atravessa, você acha que é um período bom ou ruim para o mercado imobiliário? Os prós e os contras aí na sua visão, por favor. É um período excelente, aquilo que eu falei. Teve uma palestra que a gente acompanhou, que a gente seguiu, e vocês devem ter acompanhado a coisa de uns... Nós estamos em outubro, coisa de uns 6, 7 meses atrás, surgiu uma publicação no Facebook falando assim, vende-se essa loja, passa-se esse ponto, o seu dinheiro é motivo Dilma. Eu não sei quem chegou a ver isso, mas teve uma publicação. Foi aqui na Raja, em frente ao Raja Hall ali, Raja com Barão. Aqui na Raja Gabá. Eu não sabia que ela tinha sido na Raja. Eu vi a publicação, mas eu não sabia que ela tinha sido na Raja. E eu estava escutando um cara, numa palestra, até o Felipe estava junto comigo nessa palestra, quando o cara falou esse negócio que tinha sido na Raja. E o cara fez uma única intervenção, que foi aquilo que eu falei para vocês aqui no início. Ele falou assim, todo mundo viu isso? Vi. O que vocês estão vendo? Ah, porque é um absurdo, porque a Dilma, porque o Cunha, porque o... E aí vai, né? Todo mundo acha desculpa para tudo, né? Todo mundo viu. Aí o cara falou assim, qual dos senhores que ligou para aquele camarada que tem dinheiro, porque todo corretor conhece alguém que vai falar para ele um dia assim, ó, estou com um dinheirinho guardado aí aplicado no banco, mas se você achar uma coisa de oportunidade, me fala. Se render mais do que está lá no banco, e é claro que vai render mais do que lá no banco, né? Me fala que eu vou comprar. Falou, qual dos senhores que ligou para esse cara e falou assim, ó, surgiu uma galinha morta aqui, tem uma lojinha aqui, o negócio vale uns 700 mil, o cara deve entregar por uns 500. E quando esse cara falou isso, foi quando eu falei assim, gente, você sabe que esse cara tem razão, a gente atua. Eu consigo acender a vela e eu consigo acalentar a viúva. Por quê? Nós estamos no meio, o corretor de imóveis está no meio. Não é que a gente fica feliz na desgraça alheia, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas são oportunidades de negócio. Se um sujeito que tem um imóvel hoje de 1 milhão e precisa de vender por 900 mil, e se eu acho alguém que tem interesse de pagar 900 mil naquele imóvel, eu estou resolvendo 2 problemas.
Não é que eu estou pisando na cabeça do que está vendendo de 1 milhão por 900. Não, estou resolvendo o problema dele naquele momento também. Né? Então, eu entendo que oportunidades sempre vão aparecer. Sempre vão aparecer. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E se o vento acabou, vamos remar que a coisa vai. Eu acho que é por aí, cara. Então, o mercado imobiliário, sinceramente, eu acho que é o melhor momento que nós já vivemos. Mas isso não vai contra os números que estão falando aí? Vai, mas a gente tem que acreditar nisso também. Eu tenho que fazer por onde. As vendas pararam, estão no limbo? Não. Nós vivemos um mês atípico agora, tá certo? Que nós fomos atropelados por uma greve bancária. Isso deu uma travadinha, né? Mas aí acabou a greve, agora segunda-feira. Graças a Deus, né? Os caras que foi 20 dias de greve, não foi? Deu uma travadinha. Isso. Mas continua vendendo. Por outro lado, por exemplo, os correspondentes que a gente trabalha, né? Eles estão trabalhando demais. Sim! Porque eles são os que têm muito contato lá dentro. E eu tive clientes, por exemplo, procurando os correspondentes, porque não conseguia chegar No gerente. No gerente, Outro ou dia eu seja, conversava outra área. Outro dia eu conversava com um associado nosso, e ele falou comigo assim: Patrick, eu não estou conseguindo, não estou entendendo o que está acontecendo, cara. Eu estou atendendo uma média de 40 telefonemas por dia, mas eu não estou vendendo. Eu falei: ué, velho, então você tem que olhar a qualidade do seu atendimento. Porque se você está tendo 40 ligações entrantes, você tem 40 possíveis negócios. Quer dizer que os 40 vão comprar? Não. Mas, não é? É igual uma peneira, vamos... Não, mas é uma entrada, né? Então, quer dizer, clientes aí fora para comprar imóvel tem? Tem. Estão acontecendo venda de imóvel, compra e venda de imóvel? Tem. Ontem ainda li uma pesquisa que diz que em 2016 imóvel em Belo Horizonte vai subir de preço. Não sei se vocês viram isso. Vocês viram? Agora, por que vai subir de preço? Ah, porque os caras estão ficando doidos, não está vendendo por 100, então eu vou pôr agora por 180 porque ele vai vender. Não. É porque é a lei da oferta e da procura. Né? O mercado ficou mais complexo. Ficou. É o que eu falei. Eu acho exatamente o contrário disso que está acontecendo, não? Como assim? Eu acho que a tendência é baixar. Não, mas ontem uma pesquisa falava que vai ter um reajuste. Eu não entendi por quê. Eu vi essa notícia. No portal está entrando forte no mercado imobiliário para poder aproveitar as oportunidades do preço que caiu. Não sei, mas sinceramente, eu lembro que antes da Copa do Mundo, Tem cliente agora, eu vou levar essa pesquisa para você aqui, ó. antes da Copa do Mundo, mas aqui não está caindo. Vocês estão vendo imóvel cair de preço? Não. Tá. Antes da Copa do Mundo, eu lembro um dia. Agora eu estou voltando. Não, mas o que está caindo, tipo assim, o que está caindo é assim. Não é aquilo que hoje vale 300, não, agora vale 150. Não. O que está caindo é que tinha muita gente especulando, tipo assim, o de 300, hoje o cara eu vendo por uns 270, uns 250. Está ajustando. Mas não é também um gap muito grande que tem nisso, não. É só coisa de ajuste mesmo de mercado. Antes da Copa do Mundo, eu estava cortando cabelo, e aí eu cortando cabelo, e do meu lado uma moça fazendo escova na outra. E aí a moça da escova falando assim: porque eu estou esperando, porque a hora que passar a Copa do Mundo, imóvel lá no meu bairro, hoje eles estão pedindo lá 130 mil. E o cara já me falou: a hora que passar a Copa do Mundo, vai valer 50 mil reais. E eu estou lá. Gente, como a matemática ela não existe, o saco de cimento fica mais barato, a areia fica mais barata. Então não existe isso, né? Diferentemente do cenário que aconteceu na bolha lá no mercado americano, que aí foi diferente. Aquilo foi uma catástrofe monetária que aconteceu, que no nosso caso não acontece. No padrão de financiamento. Vantagem ou não, nós temos, sob o ponto de vista de segurança financeira, o mercado financeiro mais seguro do mundo.
Estou dizendo no ponto de vista de É ruim, ele não tem crédito, de né? garantia. O crédito é pouco. Isso. Mas o país, o Brasil, ele tem um sistema financeiro, um dos mais seguros do mundo nesse aspecto. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos com relação à bolha, aqui não acontece. Né? Por quê? Porque a gente tem algumas legislações que não permitem. Porque lá na realidade foi virando empréstimo de empréstimo, de empréstimo, de empréstimo, que na hora que o lá da ponta não conseguiu pagar e veio puxando para trás, chegou lá na ponta de cá e falou assim, mas peraí, esse imóvel aqui, ele está dado em garantia em 5 operações. Quem que é o dono dele então? Ah não, o dono dele continua sendo ele, tá. Só que se ele foi dando em 5 operações, ele veio subir, não, mas ele não vale isso tudo, esse imóvel vale. Eu vou fazer uma pergunta baseada nisso então. Será que o fato das pessoas começarem a não ter dinheiro para quitar suas dívidas, para honrar suas dívidas que elas têm, será que isso não é um fator grave para que aconteça quebrar alguma financeira e por aí vai, até o ponto de atingir o mercado imobiliário? Olha, a pergunta é interessante, mas eu não sou economista, não. A lei brasileira para empresas financiadas. Crédito aqui é ruim. Crédito aqui é ruim. É ruim que eu digo é o seguinte, crédito aqui ele é custoso demais e trabalhoso de menos. Ou seja, quem dá tem garantia de tudo. Você só pode dar, por exemplo, quem financia não é dono do imóvel, só vai ser dono do imóvel daqui a 320 meses, 420 meses. Quem é dono do imóvel é o banco. Né? E o business aqui no Brasil, como o juro é muito alto, ele paga a operação dele muito rápido. Então a liquidez do empréstimo é muito alta. Te respondendo especificamente um dado do mercado imobiliário. Quando a Caixa Econômica falou que soltou aquela coisa que o imóvel que ela ia baixar o gap para 50%, eu fiquei sabendo daquela notícia. Foi numa sexta-feira que a Caixa soltou o comunicado para os funcionários. Né? E ela ia informar isso para o mercado na segunda. Na quarta-feira, antes dessa sexta, me ligou uma credenciada nossa, lá do Espírito Santo. Falou assim, Patrick, vai vir uma notícia aí que vai ser uma bomba. Fiquei sabendo isso aqui agora, porque ela tinha algum contato lá dentro da Caixa e alguém comentou isso com ela. Falei, é mesmo? Ela falou, é. E aí no dia que essa notícia saiu, que o e-mail chegou para mim, bicho, aí eu falei, não, agora a vaca foi do brejo. Aí eu peguei e liguei pro Robson, que é o superintendente nacional do Banco Itaú. A gente tem uma parceria muito boa com o Banco Itaú. Eu liguei pro Robson na sexta-feira de manhã e falei assim, Patrick, eu estou sabendo da informação agora também, junto com você, então eu ainda não sei. Me dá aí, deixa a poeira baixar aqui, que eu preciso de ver o que vai acontecer. Mas até o final do dia a gente volta a se falar. E aí depois do almoço ele me ligou e tal, e aí depois ele veio em Belo Horizonte, a gente almoçou e tudo. E aí só respondendo a sua pergunta. O Banco Itaú e o Bradesco, eles tinham uma carteira lá quando... Hoje eles também já recuaram um pouco com a taxa de empréstimo. Né? Então quando eu falo que eu empresto 50%, o que é? Se esse apartamento vale 100, eu vou te emprestar 50. Aí o que eu estou falando? Que se você não me pagar, eu vou te tomar o seu apartamento de 100. Só que em cima de uma dívida que eu já te emprestei só de 50. Então daí o banco já tirou 50% do risco do passivo. Entende? Nos Estados Unidos foi absolutamente o contrário. Ele tinha um apartamento que valia 100 e te prestava 1 milhão. Grosso modo dizendo. Né? Aí você não tinha consideração de pagar, aí eu falava assim, então como é que eu vou pegar meu dinheiro de 1 milhão para trás? Aí ele ia lá no imóvel e chamava, mas esse imóvel que vale é 100, ele não vale 1 milhão. Isso já gastou os 900 mil. Não, aí realmente, então, o nosso sistema financeiro, naquela ocasião, o Robson falou comigo, Patrick, nós temos a nossa taxa de inadimplência, hoje, o banco, gira em torno de 2%. Esses bancos... São 40, né? Deixar de pagar o juro com... Esses bancos, eles têm uma avaliação, aquilo que o Felipe falou, é muito criterioso
É muito O seguro. rombo que a Caixa teve, ou que teoricamente o Banco do Brasil deu, apesar que o Banco do Brasil foi bem menos, foi porque o governo sustentou uma política de autoajuda aí durante muito tempo também, né? Então os bancos tiveram que antigamente, Miguel. É outra coisa. A origem do crédito, Guilherme, é outra coisa. O crédito da SBPE é atrelado à poupança e todos os bancos têm que ofertar aquilo para o mercado. O crédito Minha Casa Minha Vida, as políticas que houve, as pedaladas da Dilma, é outro crédito, não encosta no crédito que a gente usa aqui para vender. Tá? E a vantagem, e esse crédito respingou então, a hora que falar, mas o crédito hoje está com 40%, não é esse que está, não é simplesmente esse do imóvel que está. Mas uma outra coisa que foi feita, em 2005, não sei se foi 2005 ou 2006, o governo soltou uma normativa, né, que obrigava os bancos a aplicarem 65% da sua carteira de imobilizado em habitação. É poupança, né? Do que tinha em poupança. A carteira de imobilizado é o que está em poupança. Então, quer dizer, o banco hoje ele é obrigado a emprestar esse dinheiro. Isso é norma, porque antigamente quem fazia financiamento imobiliário era só a Caixa Econômica Federal. Assim mesmo ela fazia porque ela era obrigada a fazer. Ou você entrava em qualquer banco, falava que eu quero financiar um imóvel. O gerente do Banco Real falava para você assim, vai lá na Caixa Econômica Federal e financia. Mexe que não, que aqui é muito problemático, não sei o quê. O governo, quando soltou isso, aí os bancos pegaram e falaram, então tá bom. Então, o imóvel passa a não ser mais hipotecário e passa a ser uma alienação fiduciária. Porque hoje, meu amigo, não existe isso não. Se o cara falar assim, mas é a única casa de morada, perde. O banco te toma ela. Não paga nova vez. Antigamente não. Se era um único imóvel, o banco não podia tirar de você. Tinha essa coisa, quando era a época do SFH, né? Então, eu não vejo isso Lei de família. como isso. Eu não vejo isso como um problema hoje de não. E outra coisa que a gente tem, que aí é o lado de ver o copo meio cheio, né? Nossa vantagem é que nós somos um país muito rico. Bicho, o Brasil é rico demais, mas muito rico. Porque o tanto que esse povo rouba. O tanto que esse povo rouba. E a máquina pública ainda está tocando. E o dinheiro está circulando. Outro dia eu entrei numa concessionária da Toyota. O cara pede 30 dias para chegar o carro. A Honda lançou uma HRV que chama, né? Aqui, ontem eles até me deram a canetinha dele, HRV. Um amigo meu esperou 78 dias para comprar esse carro. 78, Felipe. Agora, por quê? Está vendendo. O Brasil parou? Não. Na verdade... Não, gente, olha só. Qual que é o maior problema? Você só tem que pensar uma coisa. Qual que é o maior problema que a gente tem com a rede aqui hoje? É o imóvel que foi vendido e não foi retirado da rede. O imóvel está vendendo pra caramba. Nós estamos vendo. E o que a gente só tem que pensar? Eu acho que cada um, e é isso que eu tento provocar vocês aqui diariamente, né? E por isso que eu fico ali embaixo, por isso que eu fico ali o tempo inteiro fomentando. Às vezes a pessoa tem um drive natural igual o Patrick tem. Eu tenho certeza que eu não preciso desafiar em nada o Patrick, eu tenho certeza que todo dia ele acorda para ser cada vez melhor, né? Tanto que teve uma agência de publicidade, lançou um slogan bom, né? Que é o Cada Dia Melhor. Esse slogan é sensacional, né? Traduz nossa vida, né? Isso aí, então, eu lembro eu lembro da época que a gente lançou o slogan. O slogan era abrindo portas, que a gente tinha que introduzir que a gente era imobiliário e o corretor que abre portas. Aí depois, quando a gente fez o slogan do Cada Dia Melhor, foi muito inspirado, tá, na figura do que o Patrick pensa, na figura do que eu penso. Cara, naturalmente a gente tem um drive, a gente não precisa reunir antes ou estabelecer que na reunião a gente está fazendo algo para ir para frente. Se a gente sentar, a gente já está falando de futuro, né? Já percebeu isso, Patrick? Então, tem gente que tem isso natural, o Patrick tem isso natural. Eu desenvolvi isso em mim, não é tão natural, eu tive que desenvolver isso muito em mim. E o que eu fomento a vocês é o seguinte, é só jogar o jogo dos números, igual o Patrick falou. Só que o Patrick chegou lá, ele viu um negócio, e ele jogou o jogo dos números muito bem. Ele tinha um resultado superior aqui do que aqui, ele começou a trocar lista. Gente, isso, aí você fala assim, aquelas mentes brilhantes, isso para mim é uma mente brilhante. Você está dentro
Quem concorda comigo que isso é um pensamento genial do cara? O cara falou, porra, peraí, eu tô pegando aqui, tá? No DI, eu tô tendo um resultado 3 vezes superior ao DV. Eu vou dar, é aquilo que eu falo, vocês não ter perda de carga. Eu vou dar atenção pro DV? Não. Você trocar, me dá 30 aí. 30, pegar. Então ele julgou. Isso pode puxar para cá, ué. De repente você tem mais facilidade em vender apartamento no Buritis do que em Lourdes. Então foca em atender Buritis. Entende? Então, não, eu tenho mais facilidade em vender alto padrão porque eu me dou melhor com esse público do que vender Minha Casa Minha Vida, né? Mas tem quem vende Minha Casa Minha Vida. Não, mas para vender Minha Casa Minha Vida eu tenho que vender 15 Minha Casa Minha Vida para me conseguir o que eu ganho vendendo um alto padrão. Beleza, se você se identificou no nicho do alto padrão, vai, trabalha ele. Não, eu não gosto de vender alto padrão, eu quero vender Minha Casa Minha Vida. Mas eu tenho que vender 15 para me vender o mesmo valor, né, que o Felipe consegue vender. Então, meu amigo, para me vender 15, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de atender 100. Então eu vou ter que acender. Entende? É matemática, não tem jeito. Então esse nicho, a gente tem que descobrir. Vender hotel é mais fácil, vender comercial, vender Miami, é por aí. Quando o Patrick fala que a crise é uma oportunidade, eu vejo muito o seguinte. Igual eu vejo as armas que a gente tem aqui. E o Patrick está aí entre 200 unidades, né? Ele pode falar a nível da estrutura que a gente provê e da estrutura de network também que a gente provê. Não só da estrutura física, né, Patrick? Quando eu falo para vocês que a gente provê para vocês o top do premium que está tendo, né? Ele pode dizer que ele está aí visitando 200 unidades aí direto. Quando eu falo para vocês que a gente tem um dos melhores motoboys, despachantes, cara, você estava aqui enquanto ele estava resolvendo o problema. A gente fez uma venda que o cara simplesmente pegou, tinha o formal de partilha, mas ele pegou o certidão de óbito do pai e jogou fora. E ele não sabia em que cartório estava. A gente, por custas da City, mandou o nosso despachante em cartório por cartório até achar. Que imobiliário faz isso? Concordo comigo? Detalhe, a captação não era nossa. Só para você entender. Por isso que eu falo que a gente faz o trabalho 2 vezes. Toda vez que eu falo para vocês, eu falo assim, não importa se a gente vai dividir a comissão, nós vamos fazer o trabalho de novo. Pede a documentação para o proprietário, vou fazer de novo. E uma coisa interessante que na hora que esse cara precisar de comprar um imóvel, ele vai comprar um. Então é isso que eu vou falar para vocês entenderem. Essa coisa, os nossos fornecedores de crédito, nossos despachantes caixa, enquanto as outras imobiliárias estão, não estou conseguindo vender porque o cara não consegue falar com o gerente dele, nós estamos desembolando. Sim. Tá? Então é aquilo que eu falo para vocês, enquanto o mercado está, eu acho que nós estamos desembolando, nós estamos atendendo o cara, nós estamos levando o cara, nós estamos trazendo o cara, e nesses dias aí parados aqui, a gente... Essa semana são 2 ali na boca da botija. Na boca da botija. Mas sabe o que é interessante, gente? O que é o legal da coisa? É que se eu tenho esse caminho de A para chegar no B, mas se alguma coisa está me impedindo aqui, o meu caminho, eu vou parar aqui, vou ficar esperando consertar a ponte aqui para me chegar no B. Não! Eu vou procurar um atalho, eu vou fazer essa volta. Se eu tiver que dar uma volta lá na frente para me chegar aqui, mas eu vou procurar alguma coisa, porque amanhã ou depois, na hora que consertar a ponte, eu volto a fazer o caminho mais curto. Mas o importante é não parar. É sempre criar oportunidades, é sempre criar situações, né? E é isso que eu falo. Então, por exemplo, o camarada que teve a oportunidade aí de... ele foi de cartório para cartório e resolveu o problema do cara. Amigão, esse cara, o dia que ele tiver que comprar um imóvel, muito provavelmente ele vai comprar com vocês. O bom atendimento não é garantia de que você vai vender. O mau atendimento é garantia que você não vai vender. Então, o bom atendimento, e reparem isso para você ver, e homem é muito maior do que mulher até, né? Você repara para você ver, porque se você um dia, você chega num posto de gasolina e o frentista te atende bem, né? Olha aqui, por que o senhor não coloca gasolina premium? O senhor já percebeu que a diferença, aditivada, né? Premium não, porque a premium é mais caro. Aditivada, a diferença é 3 centavos, isso aí num tanque do seu carro vai dar R$3. Aí você para pensar, olha na cara do cara e fala assim, você tem razão, põe a prêmio. Um frentista, estou falando que o frentista um dia me falou isso. Aí beleza, eu vou embora jogar bola com a minha turma. Eu estou lá tomando cerveja depois do futebol
Eu não vou falar para os caras que o cara me ofereceu a gasolina por 3 centavos ou não. Agora, se esse cara me atender mal, na primeira oportunidade que tiver, eu vou descer o cacete no motor. Boa. Fala, Patrick. E aí, meu querido? Vamos interromper. De maneira nenhuma, não está interrompendo não. A linhagem hoje, eu vou Beleza, vamos encerrar, gente. Bom. Inclusive, tem que conhecer você. É. Tá? Então, pessoal, queria pedir, então só, Patrick, uma frase para motivar a gente pro futuro, pra gente encerrar isso aí. Uma frase. Pode ser o você quis, você lutou e conseguiu? Você quis, você lutou, você conseguiu. Perfeito. Pessoal, valeu.